Declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os colegas, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os servidores da Casa. Há algum apontamento quanto à ata da sessão de ontem? Se não houver, considero, portanto, aprovada. Anuncio que continua adiado em razão do pedido de vista o processo 29.214, que é o 2.2 da pauta. Esse processo da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, que está com pedido de vista ao doutor Ricardo. Então, continua adiado. Tem um processo de preferência com sustentação oral. Declinou da sustentação oral. Que é o processo pautado aqui, número 2.3, 6650. Recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo de vereador de Cuiabá. 51ª Zona Eleitoral. É Francisco Carlos Amorim Silveira que está recorrendo, e o Ministério Público Eleitoral é a parte recorrida a parecer escrito. Esse processo é da relatoria do doutor Ricardo Gomes de Almeida, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida este recurso eleitoral interposto por Francisco Carlos Amorim Silveira, em face de sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha prestadas pelo recorrente, candidato eleito ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá no pleito de 2016, em razão da ausência de escrituração contábil de gastos eleitorais na prestação de contas parcial. Em razões recursais de folhas 358 a 373, o recorrente alega inexistir a irregularidade impugnada, uma vez que a prestação de contas parcial foi encaminhada via SPCE como relatório financeiro em vez de prestação de contas parcial. Sustenta ainda que todas as operações financeiras foram devidamente registradas e comprovadas na prestação de contas final com a detida análise da Justiça Especializada, inclusive com farta documentação, contratos, recibos, notas fiscais, etc., sem qualquer divergência de valores, Ao final, requer o provimento do presente recurso com a aprovação da contabilidade apresentada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo provimento parcial do presente recurso para o fim de aprovar com ressalvas a presente contabilidade e ao relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, ratifico o parecer nos autos. Ratificado o parecer, com a palavra o doutor Ricardo para o voto. Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo candidato Francisco Carlos Amorim Silveira, em face da sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha prestadas pelo recorrente, candidato eleito ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá no pleito de 2016. Após detida análise, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas da presente contabilidade, não obstante registrar que houve omissão de informações na prestação de contas parcial que foram parcialmente sanadas em desconformidade com o artigo 43, parágrafo 6º, da resolução do TSE 23463 de 2015. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, que oficia perante o juiz da 51ª Zona Eleitoral, proferiu parecer de folha 110, opinando pela aprovação das contas com ressalvas. Pois bem, vez que a única irregularidade apontada como razão para que o magistrado desaprovasse as presentes contas foi a realização de despesas não informadas quando da entrega da prestação de contas parcial, em afronta ao que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º, da resolução do TSE 23463 de 2015. É de se observar que a obrigatoriedade de entrega da prestação de contas parcial foi objeto da mini-reforma eleitoral promovida pela Lei 13.165 de 2015, válida para as eleições de 2016, passando assim a ser assim previsto na Lei 9.504/97. E aqui eu cito o artigo 28, a prestação de contas será feita, e cito aqui os demais dispositivos dessa mencionada norma. Essas disposições foram regulamentadas pela resolução do TSE 23463 de 2015. E também aqui peço vênia para deixar de ler, para
devidamente transcrita no voto, leio especificamente o parágrafo 1º. A prestação de contas parcial de que trata o inciso 2 do caput deve ser realizada exclusivamente em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para o financiamento da campanha eleitoral cumulativamente. Aí cito aqui os relatórios financeiros e os demais itens necessários para a prestação de contas parcial. O parágrafo 6º dispõe a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponde à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. E prossigo. Importante observar que, com o advento da Resolução 23463 de 2015, a prestação de contas parcial não pode ser vista como mera formalidade do processo eleitoral, tratando-se de instrumento de garantia ao controle social e de acesso à informação com a divulgação imediata das despesas efetuadas e estimáveis, bem como as doações recebidas. No entanto, o grau de comprometimento da regularidade das contas deve ser analisado pelo julgador ao verificar se houve, de fato, falhas que comprometeram a confiabilidade das contas apresentadas ou que impediram o pleno conhecimento da movimentação financeira do candidato. No caso específico dos autos, constata-se que todas as despesas omitidas na prestação de contas parcial foram devidamente comprovadas nos autos através da entrega do relatório financeiro sob número de controle 22 12 31 39 0670 de Mato Grosso, tendo havido parecer pela aprovação das presentes contas com indicação de ressalvas no relatório técnico conclusivo de folhas 344 a 317, e também no parecer ministerial de folhas 319. Ademais, não se vislumbra que tenha havido má-fé do prestador e a conclusão lógica que se perfaz é de que foi possível analisar as suas contas na íntegra, pois todas as despesas ali elencadas foram registradas na prestação de contas final, concluindo-se que essa irregularidade, mesmo configurada, não é suficiente para a rejeição das presentes contas. Do mesmo modo, conclui a douta Procuradoria Regional Eleitoral, que eu peço licença para ler trecho do parecer ministerial, em que pese a não contabilização da presente conta parcial, seja por motivo de equívoco por parte do contador, seja por simples inadimplência, fato é que as despesas foram devidamente comprovadas nos autos. Em verdade, relatório técnico conclusivo de folhas 311 a 317, elaborado pela CCIA do TRE do Mato Grosso, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, ponderando os documentos e justificativas apresentadas, manifestou-se pela aprovação com ressalvas da contabilidade auditada. Isto posto que os defeitos apontados na prestação de contas sob análise se enquadram nas hipóteses que autorizariam sua aprovação, quais sejam erros formais e materiais corrigidos ou tido como irrelevantes no conjunto da prestação de contas, fecho aspas. Conclui-se, pois, que o conjunto de falhas formais e materiais detectadas nos autos não comprometeram a confiabilidade, lisura e transparência dos dados contábeis escriturados, de modo a permitir a conclusão de que a contabilidade então auditada traduz com significativa margem de fidedignidade aquilo que de fato ocorreu na campanha. No mesmo sentido, eu cito alguns julgados, o primeiro do TRE do Paraná, o segundo do TRE do Pará, e prossigo. Assim, superados os apontamentos acima detalhados e não evidenciada a má-fé do candidato, nem prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral, há que ser reconhecida a regularidade da prestação de contas em face da observância às normas estabelecidas na Lei 9.504/97 e Resolução 23463 de 2015, sendo merecedor apenas de ressalvas. Aqui, senhor presidente, antes de eu concluir meu voto, eu só queria fazer um apontamento que eu julgo ser importante. Até para que esse precedente não seja confundido no futuro com outros casos que possam aportar a esse tribunal. Eu estou entendendo que nesta prestação de contas específicas,
dada a margem que o parágrafo 6º da resolução dá ao julgador, eu estou na linha do parecer ministerial, entendendo que, em que pese o prestador de contas não ter entregado no tempo e modo oportuno a prestação de contas parcial, ela não foi suficiente para gerar a desaprovação. Todavia, eu quero fazer a ressalva de que não entregar a prestação de contas parcial é, a princípio, uma irregularidade de natureza grave. No caso concreto, como disse, dado a margem dada ao juiz de se a verificar no caso concreto, como disse, eu estou afastando a irregularidade grave, mas deixando bem claro que essa irregularidade, a princípio, ela se caracteriza como grave, e eu estou concluindo, portanto, meu voto ante o exposto, em total consonância com o parecer ministerial. Eu estou dando provimento parcial ao recurso interposto para julgar aprovadas com ressalvas as contas do candidato Francisco Carlos Amorim Silveira, referente às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Com ressalva, né? Com ressalva. Doutora Vanessa. Doutor Antônio Veloso. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o relator. E doutor Ulisses Rabaneta. Senhor presidente, estou de pleno acordo com o relator, apenas ressaltando que eu tenho votado e já relatei alguns casos neste plenário em que consignei que a omissão de despesas ou receitas na prestação de contas parcial por si só não ensejaria reprovação de contas se ela constasse da prestação de contas final, de modo que, analisando caso a caso a singularidade de cada prestação de contas, né, no caso concreto, realmente o voto do relator está de pleno acordo com o meu entendimento. Senhor presidente, só fazendo uma observação em relação ao comentário feito pelo doutor Ulisses. Eu fiz essa ponderação porque aqui se trata de um candidato a vereador, né? Mas, por exemplo, a prestação de contas parcial, ela, numa candidatura majoritária, ela é indispensável. E aí eu não vejo possibilidade de ultrapassar essa norma. Porque nós sabemos que o tempo, hoje, das eleições, ele é muito curto. Então, deixar para fornecer informações apenas na prestação de contas final é impedir que toda Ministério Público, partido político, candidato, adversário, tudo mais, possa, com uma certa antecedência, ter acesso ao conteúdo da prestação de contas. Então, eu acho que, nesse aspecto, ela é insuperável. Mas, volto a dizer, dada a margem dada para o magistrado analisar em cada caso, aqui, para mim, ficou claro que a irregularidade não foi tão grave. Resultado: o tribunal, por unanimidade, proveu o recurso em parte nos termos do voto do doutor relator em consonância parcial com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa para julgamento, na verdade, é uma continuação do julgamento, o processo 2.1, 39.510/2016, que trata-se aqui o tema da propaganda política e propaganda eleitoral de banner, cartaz, faixas, em bem particular. Isso eu tento como recorrente a coligação administrar com respeito e responsabilidade. Um recorrente também é Rafael e o Mauro. E o parte recorrida é a coligação Todos por Feliz Natal. Esse processo começou ontem, o julgamento, é da relatoria da colega doutora Vanessa Curti, a qual é proferido o voto pelo provimento do recurso. O primeiro vogal, o doutor Antônio Veloso Pereira, acompanhou a relatora. Inaugurou a divergência o doutor Ulisses Rabaneda, que negou o provimento. E foi também, nesse caso, o voto divergente foi acompanhado pelo desembargador Pedro Sakamoto. Nisso, o doutor Marcos Faleiros, que é o terceiro vogal, pediu vista, e o doutor Ricardo aguarda esse pedido. Com a palavra, portanto, o doutor Marcos Faleiros.
Obrigado, senhor presidente. Peço escusas aos colegas, vez que não trouxe voto escrito. A doutora Vanessa, ela analisou o caso, aspas, cito o trecho do voto da excelentíssima doutora Vanessa: pois bem, analisando o conjunto probatório delineado nesses autos, folhas 4, 10, fotografia, constata-se que o meio utilizado está em desacordo com o dispositivo legal, pois trata-se de colagem de placas adesivos sem justa posição. De fato, nota-se que a extensão do material em razão da chamada chapa de compensado, que por si só não denota qualquer irregularidade. Seria necessário, pois, restar comprovado o tamanho da propaganda, conjuntamente considerada se excede os limites legais. Continua a doutora Vanessa: não sendo possível inferir as exatas dimensões das placas afixadas naqueles imóveis, inexistem nos autos elementos suficientes para se reconhecer tal irregularidade, no caso a propaganda irregular, bem como para subsidiar a aplicação de uma eventual multa. Ao final, a doutora Vanessa concluiu dar provimento ao recurso para julgar improcedente a representação eleitoral deduzida. Doutor Ulisses, por sua vez, na divergência, assim relatou: nas fotos encartadas aos autos, diz nobre colega, é possível observar que há um aparato rígido sobre o qual a propaganda está fixada como uma espécie de compensado, o que é proibido neste tipo de propaganda. Somente a tipo de exemplo, as folhas 6, um cartaz está fixado em uma árvore, contudo, este não chega a envolver o caule, permanecendo reto, demonstrando de duas uma possibilidade: ou o cartaz é rígido ou está fixado em uma estrutura rígida. E ao final, o doutor Ulisses, ele pede vênia à relatora e vota no sentido de negar provimento ao recurso para manter a condenação imposta na propaganda irregular. Analisando os autos, eu entendo que, nesse caso, assiste razão à divergência. Aparentemente, não há como constatar nos autos que as propagandas ultrapassam a medida legal. E a irregularidade aqui, ela está justamente no material em que foram feitas essas placas. Material este que está em desacordo, é tipo uma chapa de compensado, que foi inclusive confessado pelos representados, aficionados, que foram fixados em portões, árvores, colunas e paredes, obviamente sem provas do tamanho e eventual justa posição. Só que verifica-se claramente que são chapas aparentemente compensadas, como eu disse, confessado pelos representados, e foram fixados em portões, árvores, colunas e paredes. Essa propaganda ela está em desacordo com o artigo 15 da Resolução 23457, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 14, porque a propaganda ela tem que ser feita em adesivo ou papel. Nesse caso, eu estou acompanhando a divergência levantada pelo doutor Ulisses Rabanês, no sentido de negar provimento ao recurso e manter a condenação imposta na origem por propaganda irregular. Nesse caso específico, apesar da multa ter sido fixada em dispositivo diferente, temos que não, a multa está dentro dos parâmetros previstos no artigo 14, parágrafo 1º, de forma que está dentro da legalidade. Também não podemos aumentá-la, razão do princípio da non reformatio imperis. Também aqui vou fazer uma observação que a jurisprudência do TSE, eu olhei os autos, ele retirou a propaganda. Só que a jurisprudência do TSE, ela é clara no sentido de que, em se tratando de propaganda veiculada em bem particular, a sua retirada não tem condão de afastar a imposição da multa, pois a regra contida no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504, aplica somente aos bens públicos e aos bens de uso comum. Aqui eu cito uma jurisprudência do ministro Luiz Fux, no agravo regimental e agravo de instrumento 335832, e uma jurisprudência do ministro João Otávio Noronha, no recurso especial eleitoral 753555,
que fica constante aqui, registrado no presente voto. Senhor presidente, então, acompanho a divergência do Ulisses Rabaneda. É como voto. Doutor Ricardo? Pois não. Relator. Pois não. Quando eu relatei esse processo, o que me chamou a atenção foram realmente as dimensões do adesivo ou papel que estava fixado. Em alguns casos, estava fixado numa placa, mas não me pareceu que fosse feito com essa placa. Assim, era um adesivo ou papel, mas e como essa foto que o doutor mencionou, o doutor Ulisses mencionou de estar numa árvore, né? Ela está numa estrutura mais rígida, porque não cobre todo o caule da árvore. Essa irregularidade, ela não foi apontada como fundamento de fato pela irregularidade em nenhum momento no processo. A sentença, inclusive, foi por conta das dimensões eu assim, até não analisei, porque foi uma surpresa esse levantamento, né, essa observação do doutor Ulisses. E aí eu me pergunto, né, se também não teria sido surpresa isso para o representado na situação, porque não foi o fundamento da sentença, não houve discussão a respeito dessa chapa de compensado, se estaria irregular ou não, mas sim as dimensões da propaganda. Então, foi esse questionamento que me veio quando o doutor Ulisses trouxe o voto divergente. Então, assim, para que os senhores saibam que esse fundamento, de fato, não foi ventilado no processo. Só faço a indagação, vou até folhear o processo. Na inicial da representação, não foi ventilada essa questão ou não? Acho que na sentença, não. Eu tenho certeza que não, mas na inicial, salvo engano, foi. Eu tive o cuidado de também, né, verificar se essa circunstância impediria a análise do tribunal frente a esta violação que não foi apontada na sentença, que é a utilização do compensado, né? E eu tive uma impressão diversa. Só deixa eu abrir o ipleno aqui, que ele deu uma... Aqui no meu voto, eu fiz registrar o seguinte, quanto a isso. Registro, eu disse no voto, registro que, embora a sentença subjurgada tenha condenado os recorrentes por propaganda em dimensões maiores que a permitida, fato é que na inicial a representante alegou que, aspas, a resolução 23457/2015 proíbe o uso de placas e cavaletes, o que permite, em tese, a aplicação de multa por propaganda irregular em bens particulares que não preenche o requisito confeccionado em adesivo ou papel. Então, aqui na inicial, quando ele diz que há a proibição de placas e cavaletes e que só poderia ter sido feito em adesivo ou papel, eu compreendi que compõe o fato apontado na inicial como irregular a existência de uma chapa que dá aparência de placa e que não, evidentemente, ensejaria uma propaganda só em adesivo ou papel. Por isso, eu apliquei a súmula 62 do TSE, de que ele se defende dos fatos. Inclusive, na contestação, ele confessa que teve uma chapa de compensado. Então, o fato de ter uma chapa de compensado, ele não foi surpreendido com relação a isso, na minha opinião. Porque ele vem na própria defesa dele e diz, aqui ele fala assim na defesa, ó, conforme, aspas, conforme podemos observar pelas próprias fotos juntadas aos autos pelos representantes, na parte de baixo do adesivo consta uma extensão de chapa de compensado, na qual não consta qualquer propaganda eleitoral. Então foi isso que ele afirmou na defesa.
Então, com esta compreensão, eu entendi que haveria, sim, a nossa possibilidade de dar ao fato a adequação jurídica mais adequada para fim de fundamentar o desprovimento do recurso. Assim, Pois não. eu gostaria de fazer uma pontuação também, porque, assim, não obstante o entendimento dos Dr. Vanessa e Dr. Ulisses, mas, assim, na inicial, a folha 3 aqui, ele fala em placa. Ele fala na placa. Então, assim, já houve delimitação, né? Já houve delimitação. Senhor presidente, eu peço vênia também para retificar meu voto e aderir à divergência. Enfim, agora, doutor Ricardo, por gentileza. Senhor presidente, a princípio me chamou a atenção o aspecto levantado pela doutora Vanessa, base no artigo 10 do novo Código de Processo Civil, mas com os esclarecimentos postos por ambos, pela doutora Vanessa e pelo doutor Ulisses, eu estou confortável em aderir também à divergência. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso nos termos do voto inaugural de divergência, quarto vogal. Vencida a relatora e em dissonância com o parecer ministerial. O redator, portanto, é o doutor Ulisses. Na sequência, julgamento em bloco a pedido do relator, doutor Ricardo Gomes de Almeida. Eu estou aqui colocando em mesa, simultaneamente, o 2.4, que é o 2503, é um recurso de prestação de conta de exercício financeiro do partido político, órgão de direção municipal. Também o 2.5, 7359, prestação de conta de exercício financeiro também do partido político. E como o 2.6, que é o 51.207, recurso de prestação de contas, todos da relatoria do colega doutor Ricardo. No primeiro anunciado, 2.4, a parecer, escrito pelo desprovimento do recurso. Aliás, nos três processos anunciados, o parecer é idêntico pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores, PT do Mato Grosso, Diretório do Municipal de Chapada dos Guimarães, relativas ao exercício 2016. Em suas razões recursais, o parquê pugna pela reforma da sentença, sustentando que a decisão que aprova as contas não contempla a verdade dos autos, uma vez que afirma que o partido omitiu informações financeiras a respeito das contribuições pagas pelos filiados, as quais seriam de natureza compulsória, a teor do que dispõe o estatuto do partido. Apesar de notificado para apresentar contrarrazões, o partido deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, certidão de folhas 39. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença que aprovou as contas. É o relatório, senhor presidente. Ratifico o parecer nos autos, presidente. Ratificado o parecer, a palavra volta para o relator para o voto. Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que aprovou a contabilidade anual exercício de 2015 do Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de Chapada dos Guimarães. O artigo 28, parágrafo 3º da resolução do TSE 23464/2015 é taxativo no sentido de que os partidos que não tiveram movimentação de recursos financeiros ou estimáveis devem apresentar declaração de ausência de movimentação de recurso, o qual foi oportunamente juntada pelo partido às folhas 4. Visualiza-se dos documentos acostados e do parecer conclusivo de folha 19 que o partido não recebeu recurso do fundo partidário no exercício em análise, nem mesmo recebeu ou movimentou qualquer quantia financeira. Ademais, considerando a declaração de ausência de movimentação de recurso, a priori, possui presunção de veracidade relativa e que não foram encontrados nos registros eleitorais dados ou fatos capazes de comprometer a veracidade das informações,
a hipótese reclama que o presente recurso seja desprovido nos termos do artigo 46, inciso 2 da Resolução 23464 de 2015. No mesmo sentido, entendeu a douta Procuradoria, e em seu sempre muito bem elaborado parecer de folhas 42 a 44, ao afirmar que, abro aspas, o fato de constar do regramento interno do partido a eventual obrigação de seus filiados em contribuir financeiramente com a grei partidária não permite presumir que tais receitas foram efetivamente aferidas. Fecho aspas. Aqui, senhor presidente, só para explicar melhor para os eminentes pares, em ambos os casos, o partido não apresentou nenhuma movimentação financeira. O Ministério Público Eleitoral, na primeira instância, ele entendeu que, pelo fato de no estatuto partidário constar uma contribuição compulsória aos filiados, ele entendeu que o partido omitiu essas receitas. Mas não há nenhuma prova de que os filiados fizeram efetivamente essa contribuição compulsória. E aí, na esteira do parecer ministerial, eu estou negando o provimento a todos os recursos, né, interpostos, mantendo-se intacta a sentença que aprovou as contas, no caso aqui do Partido dos Trabalhadores, do município de Chapada dos Guimarães, exercício 2015. E é na mesma linha para os demais processos, senhor presidente. É como voto. Doutora Vanessa, há algum voto divergente? Senhor presidente, só deixando Então, registrado. deixa eu colocar, para colher o voto. Doutor Antônio Veloso. Eu acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Marcos. Senhor presidente, só deixar registrado sempre minhas observações a respeito dessas contas zeradas, no sentido de que, apesar da resolução 23464 prever a possibilidade de apresentação de contas zeradas, é óbvio que existe omissão de receitas e despesas, porque não há de se admitir que um diretório municipal não tenha pelo menos uma doação estimável, que sequer o uso na internet, um telefone, sei lá, um copo de água, enfim, não é possível que tenha funcionado o ano todo sem um mínimo de uma doação estimável que sequer seja uma folha de papel. Então, é óbvio que aqui a resolução do TSE chancela uma eventual movimentação clandestina de recursos, ainda que seja de forma ínfima, né? Deixo aqui registrado minha crítica à resolução. Todavia, como outrora eu votava nesse tipo de caso sob a forma de reprovação das contas ou sequer prestação das contas, entendeu? Mas, como a previsão expressa atualmente, houve uma modificação na resolução, há uma previsão expressa dessa apresentação de contas zeradas, chancelar essa movimentação clandestina de recursos, nada há que se fazer senão acompanhar o relator. É o que eu quero deixar registrado. Doutor Ulisses Rabaneira. Senhor presidente, também acompanho, só destaco, na minha opinião, um flagrante paradoxo. Veja que o TSE e esta Corte, em diversos julgados em prestações de contas partidárias, já afirmou e reafirmou que as doações elas não podem ser compulsórias. As doações elas sempre têm que ser voluntárias nesses casos. E ainda assim nós temos partidos com estatutos registrados no TSE, ou seja, houve o aval do Tribunal Superior Eleitoral com cláusulas impondo doações compulsórias. Então, isso é absurdamente contraditório. E sabemos, e é fato público e notório, aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, a mídia vem divulgando, né, por diversas vezes nos últimos dias, presidente de diretório estadual de partido cobrando filiados contribuições compulsórias, com base em estatutos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não tenho dúvida de que este tipo de previsão de doação compulsória ela é absolutamente ilegal, né? Mas houve o registro pelo TSE, o que também não nos obriga a entendê-la como possível, né? Estou de acordo com o relator e faço só esses registros. Sim. Com isso, proclamo o resultado para os 3 processos postos em mesa
para julgamento que o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Agora, passemos para a pauta administrativa. E com isto, coloco o processo de número 1, administrativo, PJE, é o 060.032.14 do corrente ano. O processo administrativo de designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 36ª Zona Eleitoral de Sorriso. O colega Anderson Candiotto, ele encerrou o biênio na data de 14/12. Consta da instrução deste feito a informação da unidade técnica de que eu referi com marca de terceira em trânsito, contando com os outros magistrados ali jurisdicionando, motivo pelo qual foi publicado o edital, visando a inscrição dos interessados em concorrer à vaga de juiz titular da Zona Eleitoral em apreço. Acrescenta que nos termos do artigo 3º da resolução, habilitou somente o doutor Jacob Sauer, que declarou não incidir nos impedimentos legais, bem ainda a viabilidade da locomoção no sede do cartório eleitoral, nos termos do artigo 3º do provimento deste tribunal. Em face da não conclusão do procedimento de designação em questão, até a data do término do biênio, excelentíssimo senhor Anderson Candiotto, a juíza da 40ª Zona Eleitoral de Sorriso, doutora Emanuele Chiradia Navarro Mano, foi designada por meio da portaria para responder em caráter precário cumulativamente pela 36ª Zona Eleitoral, a contar de 15 de dezembro de 2017. Desse modo, considerando o critério estabelecido na resolução TSE, resolução deste tribunal, a Secretaria de Gestão de Pessoas, Diretoria Geral, opinam pela designação do mencionado magistrado. É o relatório essencial. A questão aqui observada, apenas como consignei na síntese, ele é o único pleiteante a titularidade do juízo eleitoral, e eu estou encaminhando voto no sentido de indicá-lo para o cargo. Tem alguma objeção? Não havendo objeção, o tribunal aprova a titularidade o juiz Jacob Sauer para que ele é titular na Justiça Estadual da Vara Especializada do Juizado Especial da Comarca Sorriso para jurisdicionar a 36ª Zona Eleitoral. Na sequência, coloco em mesa um outro processo da mesma natureza, mas desta feita da segunda Zona Eleitoral, que é Rondonópolis, que terminou o biênio do colega Francisco Rogério Barros. Consta da instrução deste feito a informação da unidade técnica de que eu referi a comarca de instância especial, contando com outros magistrados ali jurisdicionando, motivo que também foi publicado o edital. Nesse caso, tivemos vários colegas pleiteando, como a Ramice Ibrahim, ali, Renan Carlos Leão Pereira Nascimento, Maria das Graças Gomes da Costa, Milene Aparecida Pereira Beltramini e Vanderlei José dos Reis, que declararam todas as formalidades foram observadas. Nessa lista, o órgão competente desse tribunal informou que, como houveram vários inscritos, que conforme a resolução, que aplicada ao caso em análise, resultou a classificação apresentada a seguir. Na ordem, aqui tem o senhor Renan, o juiz Renan Carlos Leão Pereira Nascimento, data de dispensa da jurisdição em 31/12/2012. A segunda pessoa é Milene Aparecida Pereira, que teve a sua dispensa da jurisdição eleitoral em 1º/7/2014. A Maria das Graças Gomes da Costa teve dispensa em 14/5/2015. O Vanderlei José do Rei teve em 2016. E o doutor Ramice Ibrahim teve em 7 de janeiro de 2017, que é o mais recente. Então, observando o regramento da resolução do TSE e também deste tribunal, nós temos aqui a pessoa
que mais remotamente exerceu a função de juiz eleitoral é o Dr. Renan Carlos Leão Pereira Nascimento, que é o juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, para jurisdicionar a 2ª Zona Eleitoral sediada no aludido município, a contar da lavratura do termo de entrada em exercício nos termos da resolução. E com isso dispensa o senhor Leonardo da Costa, de Campos Costa e Silva, que estava jurisdicionando precariamente. Esse que é o voto. Todos estão de acordo? É critério objetivo. Todos estão de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, designou o excelentíssimo senhor juiz Renan Carlos Leão Pereira Nascimento, juiz de direito da 4ª Vara Civil, para jurisdicionar a 2ª Zona Eleitoral, que é o município que tem sede no município de Rondonópolis. Eu, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.